verem também como que acontece, né, a vermicompostagem em larga escala e como a gente faz o processo aqui na empresa, né? Então, vem comigo que a gente vai falar um pouquinho hoje para você sobre isso. Então, pessoal, atualmente aqui na Ecominhocas a gente tem trabalhado principalmente com o humus in natura, que seria o quê? Né? É um humus de minhoca feito a partir de resíduos vegetais. Então, antes da gente conseguir fazer o humus, tá? A gente precisa passar por um processo de pré-compostagem ou compostagem primeiro desses resíduos. Por quê? Esses resíduos, no processo de fermentação, eles vão acabar, então, gerando um calor, né? Vai começar a aumentar a temperatura. E isso, como a gente já viu em outra aula, quando eu falei para você sobre vermicompostagem, isso é um problema para as minhocas. Então, a gente precisa, então, trabalhar esse resíduo primeiro, ou seja, fazer a compostagem primeiro, para depois, então, inserir as minhocas no processo. Aqui nesse primeiro minhocário, tá? Vocês estão vendo aqui, é aonde começa então o processo. A gente aqui agregou também, junto com os resíduos e a serragem, que seria então meu material estruturante nesse processo, a gente também colocou o restolho que vai sair da nossa peneira. Ou seja, quando o humus está pronto, a gente manda para a peneira, né? Faz o processo de peneiramento e aí então vai sair o humus peneirado e vai sair o que a gente chama de restolho, que seria então um material excedente em maior tamanho na peneira, e aí a gente vai colocar novamente no processo, né, que seria aqui, né, então no inicinho do processo, né, para ajudar também a acelerar a vermicompostagem, tá? Então aqui a gente tem essa primeira baia que a gente chama, né, minhocário aqui na empresa, onde a gente começou então o processo. Agora a gente vai vir então para um processo já mais adiantado, tá? Que seria o quê? Aqui nesse minhocário a gente já tem um processo bem mais adiantado, ou seja, esse humus aqui vai levar mais um tempo, cerca de 2, 3 semanas para ficar pronto, tá? Mas ele já tá bem mais trabalhado pelas minhocas, né, do que aquele outro minhocário que eu mostrei para vocês, tá? Então, basicamente, pessoal, quando a gente fala de vermicompostagem com resíduos vegetais, a gente precisa se atentar muito bem com essa questão de fazer primeiro a compostagem, tá? Com o que eu já tinha falado para vocês, com o resíduo que a gente vai compostar e com material estruturante. Mas a gente precisa se atentar então a fazer essa compostagem primeiro, antes de agregar as minhocas no processo, quando a gente fala em larga escala, né? Que é diferente da composteira doméstica que a gente já conversou aqui nos vídeos aula, né, do curso. Quando o processo já está pronto, como é que a gente vê que o processo está pronto, né? Como é que a gente consegue dimensionar que já está pronto aquele humus e que a gente pode já utilizar e mandar então para peneirar e depois ensacar, enfim, o produto nosso que vocês encontram então com a gente, né? Ou também com as floriculturas parceiras. A gente vai sentir o cheiro de terra, tá? Você consegue perceber pelo cheiro de terra, a gente não vai ter mais aquele cheiro, né, de resíduo, aquele odor do resíduo que a gente vai, então, vermicompostar. E também a questão de que a gente não vai mais enxergar aquele resíduo que a gente estava, então, vermicompostando. Ou seja, a gente não vai mais enxergar os restos de frutas, de legumes, eles vão estar tudo com um padrão, né, amarronzado, escuro, que aí então a gente vai determinar que aquele humus então está pronto e a gente já pode então fazer o produto, né, comercializar aquele produto. Então, atualmente aqui na Ecominhocas a gente utilizou uma estrutura que antes eram baias de cavalo, né, como é o sítio da Ecominhocas, né? Então a gente utilizou a estrutura que a gente tinha de uma fazenda, tá, para então a montagem da Ecominhocas que a gente tem hoje. Então hoje a gente tem então um galpão que vocês estão vendo aqui tapado, né? Porque precisa, quando a gente fala de vermicompostagem, a gente precisa ter um local que tenha esse tapume em cima. Por quê? Porque a gente tem a questão do sol, né? Que as minhocas não podem pegar, a questão do calor também, principalmente agora no verão, que a gente precisa se atentar, né? Então a gente precisa dessa estrutura para quando a gente vai falar, né, de vermicompostagem em larga escala, tá? Então, atualmente a gente tem isso aqui na Ecominhocas, né? Diferentes minhocários.
Hoje a gente tem 6 minhocários ativos aqui na Ecominhocas, e agora a gente está trabalhando só com humus in natura. Anteriormente a gente trabalhava também com a vermicompostagem com esterco bovino, tá? Que aí é um processo bem parecido com esse que eu falei para vocês, só que quando a gente fala de esterco, também se precisa passar por uma compostagem, mas a gente não precisa agregar o material estruturante, por exemplo. A gente não precisa utilizar a serragem, por exemplo, em cima dos resíduos, né? Porque a gente vai trabalhar já com o esterco já compostado, né? Que leva um tempo desde quando a vaca, né, vai defecar o esterco, então leva um tempo, cerca de 1 mês, dependendo, 2, 3 meses, dependendo do tipo de esterco que a gente vai trabalhar, mas também a questão do clima, né, que vai fazer diferença. Então a gente vai precisar também compostar esse esterco antes de colocar para as minhocas, tá? Então hoje a gente está trabalhando apenas com esse de resíduos vegetais, tá bem? Queria deixar um abraço para vocês, até mais!